Três coisas que mentiram sobre escrever um livro. Existem muitas pessoas por aí que falam umas boas mentiras, ou talvez sejam mitos, sobre o que é escrever um livro. Eu sei, claro, os iniciantes vão ouvir isso, vão achar que é verdade. E o problema disso é que tu vais acabar por ficar muito mais frustrado do que deverias ficar, vais-te cobrar muito mais e às vezes podes achar que não és assim tão bom. E portanto, hoje eu estou a fazer este vídeo a falar sobre esses três mitos e a comparar com a realidade e com a minha experiência de estar a escrever um livro que, para quem não sabe, está a ser incrível. E se tu não me conheces, prazer, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e fantasia dark e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente terminar e publicar o seu livro. Mas então vamos lá para o que realmente interessa. Bruno, tu tens de escrever todos os dias para seres um escritor a sério. Pois é, onde é que tu já ouviste isto antes, já? Bem, a verdade é que é muito difícil tu escreveres todos os dias, dependendo da tua realidade. É fácil eu chegar aqui e dizer que é só tirares 10 minutos ou 15 minutos, seja o que for, para te sentares em frente ao PC e escreveres alguma coisa. Mas aquilo que muita gente não entende é que, por exemplo, se tu tiveres filhos, é difícil tu tirares 10 minutos seguidos para estás a escrever alguma coisa, a menos que, pronto, eles já estejam a dormir e, ok, aí pode ser que tu consigas escrever alguma coisa, mas muitas vezes tu vais estar mais cansado do que sei lá o quê e tu só queres ir dormir. Eu estou a falar de filhos, mas pode não ser filhos, pode ser outra coisa qualquer. A questão é que as desculpas não acabam, mas aquilo que eu quero que tu percebas é que não é importante tu escreveres todos os dias, não é importante tu todos os dias escreveres não sei quantas mil palavras, no final do mês teres já um livro, ou no final de 3 meses ter já um livro completamente feito. Não é isso que interessa. Até porque, às vezes, se tu fores tentar escrever só para conseguir aquelas X palavras, tu vais estar a escrever à pressa. Não te apetece nada fazer aquilo, estás a escrever só para encher, estás a ver? Quando tu fazes isso, tu saltas muitos pormenores. Tu saltas coisas que não deverias saltar. E a história não vai ficar tão boa. É difícil explicar o porquê disto, mas quando é algo sentido, quando tu estás mesmo a fazer aquilo por gosto, a história fica completamente diferente. Fica muito mais imersiva, muito mais sentida, porque tu estás a sentir aquilo que tu estás a escrever. Se tu estiveres a escrever uma cena triste, tu estás a chorar e estás a escrever aquilo. E se isso está a acontecer contigo, tu sabes que o teu leitor vai ter a mesma reação que tu. Agora, se tu estiveres a escrever uma coisa à pressa, porque tu queres, não sei, escrever não sei quantas mil palavras por dia, ou forçar-te a escrever aqueles 30 minutos que tu disseste, ok, hoje estes 30 minutos eu tenho obrigatoriamente de escrever alguma coisa. Às vezes não é boa ideia estar a fazer isso. Por mais que as pessoas digam que tens de escrever todos os dias, isso não é exatamente verdade. É muito mais importante tu teres disciplina e não abandonares o teu trabalho, não é? Não abandonares o livro, do que obrigares-te a escrever todos os dias. Muitas vezes o que pode acontecer é exatamente aquilo que acontece àquelas pessoas que tentam ir todos os dias ao ginásio. Vão durante 1 ou 2 semanas e depois desistem porque não dá para fazer isso uma rotina, pelo menos não para todos. Então é muito mais interessante tirares um dia ou parte de um dia por semana para escreveres, mesmo que vá demorar muito mais, porque vai, mas é muito mais interessante e o teu livro vai ficar muito melhor se tu fizeres isso do que arranjares outras maneiras que parecem atalhos, mas que na verdade só te vão tirar tempo. Eu já tenho outro vídeo a falar sobre isso, vou deixar aqui em cima, e eu estou a reforçar muito esta parte da escrita diária porque há muitas pessoas que depois ficam extremamente frustradas e eu era uma delas. Eu queria acordar bem mais cedo. Eu já acordo cedo, mas eu queria acordar bem mais cedo para conseguir escrever e eu não conseguia muitas vezes e depois eu ficava frustrado comigo, achava que era menos por não conseguir fazer isso, por não conseguir escrever aquela quantidade de palavras por dia e eu martirizava-me imenso. Portanto, para tu não estás a fazer isso, não eleves demasiado a fasquia. Se bem, não sei se isto faz exatamente sentido, mas é como te disse, o mais importante é teres a disciplina para não abandonares o teu livro e para ir escrevendo sempre que tu puderes, sempre que tu tiveres vontade. Não podes obviamente deixar a 100% para a vontade, não é? Porque assim podes ficar imenso tempo sem escrever e isso também não é bom, mas se tu criares um horário e pensares, ok, desta semana, estes 2 dias, pelo menos eu vou tirar aqui estes 30 minutos neste horário em específico para
escrever alguma coisa. E se eu não escrever nada, paciência, era porque não era para escrever, mas naqueles 30 minutos tu vais estar ali em frente ao computador. Pronto, que seja, se tu achares que consegues fazer isso, força, faz. Mas faz ao teu tempo e ao teu ritmo. Não estamos a lutar contra o mundo, não estamos a lutar contra o tempo, não queremos as coisas para ontem. É uma cena que tem de ser com calma. Ainda por cima, se tu és iniciante, se tu nunca escreveste um livro e estás a aprender, não forces as coisas. É como um médico. Um médico não vai aprender a ser um médico de um dia para o outro, não é? E se tu quiseres muito ser um médico, também não é num ano que tu consegues tornar um médico a sério. Nem terminas o curso num ano, percebes? E nos livros às vezes é um bocadinho a mesma coisa. Ok, o segundo mito é de que o primeiro livro tem de estar bom. Pode ser, sim, que o teu primeiro livro esteja muito bom, mas pode ser que não esteja. E tem de estar tudo bem com isso. Tem mesmo de estar tudo bem com isso. O que tu tens de ter em mente é que o teu primeiro livro não é para ser publicado. Podes publicar, claro, pode ser que fique muito bom e pode ser que seja mesmo uma coisa que tu queiras publicar e se assim for, excelente, mas a ideia inicial não é publicar o livro. A ideia inicial que tu tens de ter é estou a escrever este livro para treinar. Se futuramente tu perceberes que depois de várias revisões, depois de mandares a beta readers, enfim, se tu perceberes que aquilo está mesmo bom para publicares, força. Mas até aí vai ser simplesmente um teste, vai ser uma coisa que é basicamente, vai ser a tua faculdade da escrita, digamos assim, a tua faculdade de escritor. Aquele livro vai servir para tu aumentares o teu vocabulário, para tu perceberes também como é que tu podes escrever um livro, como é que tu podes escrever um arco narrativo, como é que tu podes desenvolver as personagens, a criares um mundo, neste caso para mim é um mundo de fantasia, mas vais criar o mundo da tua história, portanto o teu primeiro livro vai ser para tu aprenderes todas estas coisas. E é normal, porque tu estás a aprender, é normal se o primeiro livro não for bom. E se não for bom e tu ainda assim quiseres tentar publicar, mostrares a beta readers e os beta readers disserem que não gostam daquilo, tu tens de saber que é o teu primeiro livro. Não significa que estejas bom e isso não significa que tu não sejas bom escritor. Apenas precisas de melhorar, precisas de crescer, como todos nós precisamos de crescer em alguma coisa. Isto não é ser mau, é ser maduro com a tua obra, não é? E eu estou a dizer isto para te colocar com os pés no chão. Eu quero que tu sonhes, porque eu quero que tu publiques o teu livro, quero que tu escrevas o teu livro, só que ao mesmo tempo eu quero que pelo menos tenhas um pezinho ali no chão, para tu saberes que se isso acontecer, tem de estar tudo bem. Porque se tu não achares que está, tu podes ir muito abaixo com isso e podes desistir. E não é isso que tu queres. Tu queres continuar, tu queres viver quer dizer, não sei se queres viver da escrita, né? Mas pelo menos se estás aqui é porque tu tens interesse na escrita. Então aquilo que eu estou a dizer é uma maneira também de te protegeres e ainda assim conseguires abrir as asas e voares. O terceiro mito é que tu precisas de um software caro ou alguma coisa assim diferente para conseguir escrever e para que as coisas saiam todas impecáveis. Mas a verdade está muito longe disso. Eu já tive um vídeo aqui a falar sobre a diagramação do Word. Eu vou deixar aqui em cima. Podes usar o Word, a parte gratuita. Tens a parte paga, obviamente, que é mais completa, supostamente em algumas coisas, mas a parte gratuita também é muito boa. Eu recentemente deixei de usar o Word, passei a usar outro programa, que é o LibreOffice. Acho que é assim que se escreve, mas eu vou deixar aqui a imagem em cima e vou deixar um link aqui em baixo, se tu estiveres interessado. É um programa totalmente gratuito e é de código aberto, ou seja, basicamente o pessoal pode ir fazendo atualizações e melhorando o programa conforme a necessidade dos escritores. Nesse programa tu consegues usar várias coisas, consegues, por exemplo, fazer documentos estilo Word, PowerPoint, Excel, pelo menos por aquilo que eu vi. Eu só testei ainda o Word, gostei imenso, parece literalmente o Word, mas com imensas ferramentas. Só ainda não trouxe um vídeo sobre isso aqui para o canal, porque há muitas ferramentas ali que eu ainda não tive tempo para estar a explorar e gostava de trazer um vídeo mais aprofundado sobre essa plataforma. É só para saberes que eu neste momento estou a escrever aí, está a ser basicamente igual ao Word, mas além disso tu também tens outros programas e eu vou deixar aqui o link também desse vídeo, que eu já falei sobre isso. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Enfim, a escolha é imensa. Aquilo que eu quero que tu percebas é que não é o programa que vai fazer o teu livro, és tu. Tu é que o vais escrever, tu é que vais procurar todas as informações, não é? Tu é que vais fazer todas aquelas pesquisas. O programa simplesmente vai ser uma coisa que vai te ajudar, vai ser uma ferramenta que muitas vezes vai ser útil, tanto a nível de
de correção de erros, como a nível da formatação do teu livro, da diagramação, mas é isso, é uma ferramenta. Portanto, tu até podes escrever o teu livro numa caixa de texto, que foi como eu comecei a escrever o meu, há um bom tempo atrás. E por hoje é tudo, eu espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, por favor, deixa um like, subscreve, comenta algum tipo de mito que tu ouvias muito antes e que agora percebeste que não é bem assim, ou alguma coisa que eu disse aqui que tu não achas que seja bem aquilo que eu disse, e assim também podemos falar mais. Eu gosto de saber a tua opinião, e de resto, resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.